porque surgiu um novo candidato à presidência e que promete ser uma espécie de um salvador do clube. Ele afirma ter US$ 1 bilhão de um investidor para contratar jogadores já para essa janela, quitar o transfer ban e a partir de então quitar também a Arena, a Neoquímica Arena. A gente está no meio de uma eleição indireta para um presidente tampão, um presidente que vai assumir o clube até o fim de 2026, quando encerraria a gestão Augusto Melo. Augusto afastado e agora impeachmentado oficialmente, né, pela Assembleia Geral e também pelo Conselho Deliberativo, fora do clube, que deve até se pronunciar nos próximos dias, não sei se nessa quarta-feira talvez. Ele ainda se defende, ele ainda entende como uma eleição inconstitucional pela maneira como aconteceu, porque entende que ela foi presidida por um membro da oposição, no caso, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que declaradamente é oposição realmente ao Augusto Melo, e ele entende como não imparcial esse movimento, né? Ele entende como parcial. E está buscando os seus direitos e tudo mais, mas o fato é que nesse momento ele está impeachmentado. Dentro de um trâmite legal, o Conselho Deliberativo marcou para o próximo dia 25, segunda-feira que vem, as eleições indiretas, que é quando o Conselho, apenas o Conselho, elege esse novo presidente até o fim do mandato, até o fim de 2026, para em depois, sim, apenas depois ocorrer uma nova eleição nos trâmites legais, né? Com o sócio-torcedor podendo votar, né? E aí elegendo um próximo presidente para o próximo triênio. Nesse momento, o Osmar Stabile é o presidente em exercício, mas é um candidato. Ele se colocou como um candidato e ele pode muito bem permanecer. Ou ele pode ser derrotado dentro do conselho, e aí fica muito difícil da gente tentar entender quem será eleito, porque, claro, quando vai para o voto popular, né, quando vai para o sócio torcedor, a gente tem apenas um termômetro das ruas, da rede social, mas a gente também não sabe o que vai acontecer agora no conselho, menos ainda. Porque ali tem muito mais a ver com alianças políticas, com interesses próprios, do que muitas vezes por um critério técnico, por um clamor, enfim, não tem como a gente saber quem vai ser eleito. Tem outros candidatos aí que estão se colocando, mas o primeiro a registrar a candidatura foi André Castro. Ele já vinha, digamos assim, já tinha um rumor no bastidor de que ele iria se candidatar, e ele registrou a candidatura nessa terça-feira. O GE fez uma entrevista através do Bruno Cassucci, que é setorista lá do GE, vocês devem acompanhar, muito bem informado, uma entrevista muito boa, porque ela foi esclarecedora. E eu tratei de fazer um resumo aqui pra vocês, dando crédito bacana aí pro Bruno e pra galera do GE, porque, cara, se trata de um negócio diferente. Ao mesmo tempo que eu preciso informá-los de onde vem o André Castro, de que movimento político, de onde que ele surge, de onde vem esse cara que promete ser um salvador do clube. Vamos lá. E é para que vocês entendam. Eu tô fazendo esse vídeo até porque não vai influenciar em nada a eleição, porque você que tá aí do outro lado não vai poder votar. É uma eleição ainda indireta. Mas ele tá colocando algo que talvez mexa com o torcedor, aí sim a cartada dele é mexer com o ambiente torcida Corinthians, mesmo que não tenha o voto direto e prático nesse momento, tem o clamor, né? Tem o barulho que pode ser feito no lado externo. E talvez, obviamente, mexer com os conselheiros também para essa eleição. O André Castro, ele tem 46 anos, 25 anos trabalhando no mercado financeiro. Então ele trabalha em corretoras, em bancos e tudo mais. Hoje ele trabalha numa corretora. Inclusive, já se afastaria do seu escritório, né, das suas atividades profissionais para se dedicar totalmente ao Corinthians, caso ele seja eleito. Ele está com uma ideia de trazer parceiros para o clube para estancar a sangria do que o Corinthians vive hoje. E é um cara com expertise nesse tipo de negócio. É um cara com expertise no mercado financeiro. O Corinthians precisa de soluções financeiras no momento que vive. Ele anunciou que na próxima quinta-feira ele deve, numa entrevista coletiva, anunciar um banco que será o principal investidor da sua campanha, da sua gestão. Além desse banco, tem outras instituições. Ele fala numa marca de mobilidade, num grupo de hospitais e também numa faculdade, em várias instituições de ensino, que são marcas que estariam associadas ao Corinthians e que, expondo as suas marcas dentro dos espaços que o clube tem disponível, e aí isso vai desde naming rights até marca de camisa, até produtos licenciados, de que o torcedor possa se engajar dessa maneira, tendo descontos, inclusive, e essas marcas, evidentemente, usando a marca maior que é a do Corinthians. Foi questionado até em determinado momento do porquê esse banco e outras instituições não se interessarem pelo modelo de SAF. Porque, poxa, os caras vão investir uma grana tamanha, mas não vão ter poder de decisão. E aí o André ele entende que a marca Corinthians é o grande X da questão. É o grande aspecto sedutor nesse caso.
e de que inicialmente as conversas estavam até no sentido de um investimento de R$ 1 bilhão, o que já convenhamos, trata-se de um grande valor. Depois, ele foi entendendo a necessidade do clube, passando, né, para esses parceiros as necessidades, né, de todas as maneiras, e eles chegaram no valor de $1 bi. E aí estamos falando de 5 bilhões e meio de reais. Gente, esse é um valor que, assim, quita a dívida do Corinthians, resolve as dívidas a curto prazo e também, evidentemente, quita o principal problema e entrave do clube há mais de 10 anos, que é o seu estádio. Hoje é a Neoquímica Arena. Só que aí tem vários pormenores nessa história. Esse aporte, segundo ele não seria de uma vez só, seria escalonado. Então você tem algumas medidas mais urgentes, né, como o transfer ban, que hoje precisa ser derrubado, de 33 milhões pela negociação do Félix Torres. E ele diz que isso seria urgente. A eleição é na próxima segunda-feira. A janela fecha no dia 2 de setembro. A ideia dele, pelo menos de acordo com essa entrevista, e isso já está combinado, já tem o aporte, é de conseguir não só para derrubar o transfer ban do Félix Torres, mas também já encaminhar para que outros negócios não gerem o transfer ban, que são dos negócios envolvendo Matias Rojas e Rodrigo Garro com o Tajeres. O Matias Rojas da rescisão do seu contrato. Isso dá cerca de 100 milhões de reais, que o Corinthians precisaria dar numa tacada. Esse aporte, ele diz que tem. Depois desse aporte, contratar. Por quê? Ele pretende ainda contratar para essa janela. Só que aí, gente, vai ser uma loucura. Por isso que eu falo, a ideia dele, na teoria, é muito bonita. Eu não sei se na prática ele vai conseguir. Porque dia 25, quando ele for eleito, ele vai ter uma semana pro Fabinho Soldado, para ele chegar pro Fabinho e dizer assim, ó, nós temos orçamento, precisamos contratar aqui, sei lá, um meia, 2 atacantes, se vira. E aí o Fabinho tem que ir pro mercado. Talvez o Fabinho com o departamento de scout lá, eles já tenham alguns nomes encaminhados, mas a gente vai estar num final de janela em que muitas melancias já se acomodaram. Então você vai ter que pegar jogador ali que, sei lá, daqui a pouco, vou dar um exemplo aqui, o Grêmio tentou contratar o Roger Guedes lá do Al Rayyan. O Al Rayyan não quis negociar por 10 milhões de euros. Sei lá, daqui a pouco o cara chega pro Fabinho Soldado e diz assim, ó, vê se os caras querem 15, que ele desembarca aqui semana que vem. E aí tá dentro da janela, né? Você se acerta com o jogador, vamos oferecer um salário tanto pra ele e tal. Cara, tô aqui viajando mesmo, porque tô tentando estabelecer um cenário em que ele tenha uma semana pra negociar e que ele precise, o Fabinho e esse novo presidente, de uma negociação ou de negociações muito rápidas. Então vai ser difícil, mas ele vai precisar derrubar o transfer ban do Félix, e disse ele, né, já resolver essas situações pendentes para não ter problema com o Garro e o Matias Rojas, e aí ir pro mercado e contratar em uma semana, em pouquíssimos dias, jogadores para reforçar o elenco, tá? Se ele conseguir isso, tá, mas pô, $1 bilhão é muito mais do que isso. E aí, calma, né? E aí tem toda uma negociação, depois de tudo isso resolvido, porque tem até o dia 2 de setembro só por conta do fechamento da janela, ele vai entrar nesse processo de mudança dos naming rights da Arena. Diz que vai conversar, evidentemente, né? Porque tem uma multa a ser paga para a Neoquímica para você rescindir o contrato e estabelecer um valor com exposição de marca, né? Mas um valor escalonado para quitar a Arena em 15 anos. Isso vai também envolver o CT Joaquim Grava, CT da base, com uma nova estruturação. Cara, assim, repito, o projeto dele é salvar o clube. E tá muito bem estruturado, tá? Por isso que eu falo, teoricamente ele tá bonito. Isso que eu nem tô falando de algo danoso, nocivo e nojento que ferrou o clube nos últimos anos, que é a questão política. Então, quando eu falo tudo isso, deixarão? Eu não conheço o André Castro, nunca conversei com ele, mas se ele estiver bem intencionado, e me parece que sim, com todo esse projeto estruturado, a pergunta que eu faço é, deixarão ele fazer tudo isso? Porque vocês sabem que tem pessoas dentro do clube que não pensam no bem do clube, pensam no bem próprio, de si mesmo, do seu ego, da sua vaidade, dos seus benefícios. Então, se chega um cara para tentar resolver o problema, muitas vezes esse cara não é bem visto. Então, pode até ser que ele tenha dificuldades na eleição por conta disso. Agora, se as pessoas pensam no bem do clube, bom, e entendem que o projeto dele é positivo, digamos, possível de ser realizado, porque ele também deixa muito claro que tudo isso precisaria passar pelo compliance, pelo jurídico. Tem várias barreiras que ele precisa suplantar, porque você está trazendo um dinheiro de fora. De que maneira esse dinheiro está chegando. Então, tudo isso, obviamente, tem que ser muito bem estudado. E ele disse que não está pensando nisso de agora, né? Ele está há 1 ano, mais ou menos, trabalhando com esses investidores, essa maneira de salvar o clube, né? E precisa de um aporte. Como o Paulo Nobre fez no Palmeiras lá atrás, depois vindo a Crefisa no Palmeiras com a Leila, o Marcelo Marques, que é o CEO da Marca Espanha, um pré-candidato à presidência do Grêmio, que adquiriu a arena do Grêmio e entregou para o clube, é basicamente a mesma coisa, que está prometendo investimentos no clube a partir do ano que vem, são empresários com aporte financeiro para estancar, né, aquela sangria desatada, que é no caso de um clube de futebol, quando você começa a pagar juros em cima de juros, e isso se reflete dentro do campo.
E a razão de ser de um clube de futebol é o campo, é o seu torcedor, são as vitórias, os títulos, as conquistas, é um time qualificado. E o futebol ficou muito caro. Ele foi perguntado também sobre o contrato do Memphis. E ele foi muito bem na resposta, porque ele falou o seguinte: o Memphis é um jogador hoje indispensável. A gente pode analisar o contrato e tal, precisa saber quem paga, se a parceira tá pagando certinho, quanto que sai do clube, as premiações também que são devidas a ele, vamos ter que ajustar tudo isso e tal. Agora, em termos técnicos, ele é indispensável. E a minha ideia é que ele cumpra o contrato dele, depois a gente vê o que faz. Mas ele foi muito bem, porque qualquer coisa que ele dissesse ali poderia gerar um mal-estar. Mas ele fala que além disso precisa contratar. Precisa contratar e ele pretende contratar para essa janela. Para isso precisa derrubar o transfer ban. E aí ele tem a previsão, né, de garantir a arena. Entre outras tantas situações financeiras, né, que podem autossustentar um clube que tem uma marca, vocês sabem, mundial e com um engajamento absurdo como é o Corinthians. Então assim, é um cara que realmente me parece ter tudo bem planejado. Agora, da onde vem o André Castro? Faltou dizer isso, né? Vamos lá. Ele era da chapa preto no branco que fez parte da gestão do William Monteiro Alves. Então, ele fez parte do Grupo Renovação e Transparência. Inclusive, foi assessor da base do Duílio durante pouco mais de um ano. Ele apoiou André Negão contra Augusto Melo na última eleição. Então, ele era oposição. Perfeito? Mas ele também diz que em janeiro de 2024, ele sai desse movimento justamente para buscar uma terceira via, para buscar algo diferente, para buscar algo novo que não seja apenas A ou B, ou seja, Renovação e Transparência ou Augusto Melo, né? E ele tentou, ao sair, ficar no meio, mas ele foi da gestão do Willi, então a gente precisa falar isso, que é uma gestão calamitosa para o clube e de um grupo que foi muito nocivo, que tem muitas conquistas dentro de campo, mas que foi muito nocivo em termos financeiros. Mas ele também não estava lá como um agente financeiro, né? Ele estava como um assessor das categorias de base. Ele é sócio há mais de 30 anos, ou quase 30 anos, né? Desde 1996, e participa do clube desde então dessa maneira. E registrou a sua candidatura agora para tentar ser presidente e com um projeto ousado para tentar sanar essas dívidas do clube. O que vocês acham a respeito disso? Estou curioso por essa eleição da próxima segunda-feira. A gente vai ter novidades nos próximos dias. Ele vai anunciar esse banco na quinta-feira. Tentei descobrir, não consegui. Tentei descobrir as outras instituições. Ele não quer falar nesse primeiro momento, ele quer falar só do banco na quinta-feira. Mas ele vai anunciar o banco. Então a gente já vai saber esse primeiro investidor. E provavelmente outros candidatos, outros movimentos acontecerão a partir de então. Ele entende que esses anúncios modificaram por completo o sistema eleitoral e os bastidores políticos do Corinthians nesses próximos dias. E eu não duvido. Acho que tem muita coisa aí para acontecer. Corinthians muda oferta para renegociar transfer ban por Félix Torres e antecipa 50 milhões da Nike. É isso mesmo. O Corinthians vive uma temporada bastante turbulenta, com problemas políticos e muitas dívidas que comprometem não só a administração do clube, mas também a própria reformulação do elenco. Afinal, o problema envolvendo Félix Torres acabou gerando um transfer ban, impedido de contratar e registrar jogadores. Nos últimos dias, o Santos Laguna, do México, credor na operação, sinalizou que está disposto a negociar. No entanto, o Alvinegro de Parque São Jorge já apresentou 2 ofertas recusadas pelo clube mexicano. Porém, para resolver o problema, o Timão já se mobiliza para quitar a dívida com uma terceira proposta, ao qual fez alterações para apresentar ao Santos Laguna na renegociação que virou pauta prioritária. Isso porque, além do problema da inadimplência que trava o clube, a equipe, comandada por Dorival Júnior, precisa de reforços. Contudo, a apuração do portal UOL Sport detalhou qual será a terceira oferta posta à mesa. Como será a terceira proposta para barrar o transfer ban por Félix Torres? O primeiro ato no escopo da renegociação será propor o pagamento de mais de 50% à vista. O Timão deve 6,145 milhões de dólares ao time mexicano pela compra do zagueiro. O valor que será apresentado ao Santos Laguna será maior que o último, que previa a quitação de 50% da dívida à vista e o restante do valor parcelado em 5 vezes. O departamento financeiro do Clube Paulista busca recursos, mas já conta com algumas antecipações, principalmente o adiantamento de 50 milhões de reais da Nike após a renovação de contrato por 1 década. O Santos Laguna já rejeitou 2 ofertas do Corinthians, a primeira delas prevendo o pagamento inicial de 30% do valor total. Apesar das negativas, o clima é de otimismo, principalmente após os mexicanos passarem a responder às investidas do Clube Paulista. Até então, a diretoria corintiana vinha sendo ignorada nas tentativas de contato.
Fabinho Soldado proíbe saída e Corinthians não vai abrir negociações após contatos por Rodrigo Garro. É isso mesmo. O Corinthians vem de mais uma derrota no Brasileirão, a última jogando dentro da Neoquímica Arena diante do Bahia, perdendo por 2-1 e gerando uma crise nos bastidores, já que a zona de rebaixamento está se aproximando. Sabendo da necessidade de somar pontos, o Timão agora já iniciou a preparação de olho no próximo duelo, que será diante do Vasco, em jogo considerado de 6 pontos, já que ambas as equipes brigam no mesmo lugar da tabela. Rodrigo Garro fica no Corinthians. Enquanto Dorival Júnior tem a missão de encontrar soluções com os desfalques confirmados, Fabinho Soldado vai analisando as opções que aparecem no mercado da bola, ainda mais pela necessidade de contratar. De qualquer forma, sem dinheiro em caixa, o alvinegro paulista vem encontrando dificuldades. Por outro lado, alguns jogadores que estão vinculados atualmente recebem consultas de times do exterior, especialmente os que se destacam. Um desses casos, por exemplo, envolve Rodrigo Garro, considerado um dos pilares do atual elenco. Porém, após algumas sondagens, os dirigentes corintianos deixaram claro que não querem negociá-lo. Essa recusa se dá por 2 motivos. Primeiro, que o argentino é considerado peça-chave, mesmo sem viver um grande momento atualmente. Além disso, não seria possível trazer um substituto da mesma qualidade, haja visto os problemas financeiros. Desfalques e mais desfalques. Dessa forma, o canhoto segue treinando normalmente, tentando superar as dores no joelho e sendo uma das únicas esperanças que devem jogar, até porque Memphis Depay, Yuri Alberto, André Carilho e José Martínez serão ausências. Venda de Hugo Souza do Corinthians para clube italiano tem descarte reportado por Jorge Nicola. É isso mesmo. O Corinthians vive uma temporada de altos e baixos, mas segue contando com a segurança de um de seus principais nomes, Hugo Souza. O goleiro de 26 anos voltou a ser alvo de especulações na Europa, especialmente na Itália, mas bateu o martelo e decidiu permanecer no clube. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola, pessoas ligadas ao jogador garantiram que não existe qualquer negociação em andamento. O arqueiro está realizado em defender o Timão e não tem planos de deixar a Neoquímica Arena neste momento. Nos bastidores, a diretoria corintiana também se posicionou de forma firme. A permanência de Hugo Souza é tratada como inegociável, principalmente diante de sua importância para o elenco e das convocações recentes para a seleção brasileira. Em 2025, o goleiro soma 39 partidas, sendo 18 delas sem sofrer gols, números que reforçam sua relevância dentro de campo. Mesmo com a oscilação da equipe, Hugo mantém regularidade e já é considerado um dos pilares do time. O contrato de Hugo Souza vai até dezembro de 2028, o que dá tranquilidade ao clube em relação a futuras investidas do mercado. A intenção é seguir contando com o camisa 1 como peça-chave do projeto esportivo a médio e longo prazo. Torcedores, que temiam perder mais uma referência do elenco, receberam a notícia com alívio nas redes sociais. A decisão do jogador também reforça o vínculo criado com o Corinthians desde sua chegada no ano passado. Agora, com a situação resolvida, o foco do Timão se volta ao Brasileirão. O próximo desafio será contra o Vasco, no domingo às 16 horas em São Januário, em jogo que promete ser decisivo para as pretensões da equipe na competição. Essas foram as últimas informações do Timão. Mas antes de encerrar o vídeo, inscreva-se agora mesmo no canal e deixe seu like aqui embaixo. Um forte abraço e vai Corinthians!